Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma videoaula. Esta feita nós queremos trazer um breve e sucinto comentário da lição de número 13. Portanto, a nossa última lição desse segundo trimestre de 2022. E com base no livro, na carta de Tiago, lembrando que nós já estudamos a carta de Hebreus nesse trimestre e agora, para fechar o trimestre com as três últimas lições, que foi a 11, a 12 e agora a 13, é a carta de Tiago. E o estudo de hoje será com base no quinto capítulo, o último capítulo da carta de Tiago. E o tema que nós vamos estudar é injustiça social, paciência e oração do justo. Esse é o tema da nossa lição de número 13, a 13ª lição que nós iremos fechar esse trimestre. Lembrando que o capítulo que vai ser base para esse estudo, o capítulo 5 de Tiago, ele traz muitos assuntos que Tiago ele vai abordar. Mas o que mais chama a atenção é os 6 primeiros versículos desse capítulo. Capítulo que é, aí, vamos dizer que um capítulo dos mais importantes deste livro, pois vai abordar muitos assuntos concernentes à questão da vida cristã. E na primeira aula aqui sobre a carta de Tiago, na lição de número 11, nós falamos que esta carta de Tiago ela é um manual para qualquer igreja local ou sinagoga que quer ter aí, vamos dizer que sucesso na sua caminhada cristã. Então, a gente vê aqui no capítulo 5 que esse manual ele vai trazer instruções acerca da posição de um líder religioso. A gente vai ver aqui nos primeiros 6 versículos a posição de Tiago, do pastor Tiago, com relação à injustiça social. A gente vai ver que o que Tiago vai fazer nesses primeiros 6 versículos aqui não é uma simples reclamação de direito ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva. A gente vai ver que ele vai fazer uma denúncia. Ele não vai se virar para a igreja, agora ele vai se virar para os ricos opressores da sua época, ali da sociedade hebreia. A gente vai ver que ele vai se virar contra esses ricos opressores e vai decretar uma sentença para eles. A gente vai ver que Tiago, nesses 6 versículos, vai informar que a opressão dos ricos sobre os pobres estava demais. E a gente vai ver que Tiago vai informar que aqueles ricos opressores, eles iriam pagar por todo o mal que eles estavam fazendo com os pobres, pois os mesmos, eles contratavam os pobres, levavam para as suas terras para trabalhar, para ceifar, para semear, e na hora do pagamento eles dispensavam eles de mãos vazias. E a gente vai ver que Tiago vai dizer que o salário deles vão continuar clamando. O justo, ele vai morrer por culpa da corrupção que imperava nos dias de Tiago, no seio ali da sociedade mais abastada. E aonde a gente vai ver que o decreto de Tiago contra a injustiça social para os ricos é de que muito em breve aquele dinheiro que eles estavam ajuntando de uma forma indevida, roubando dos pobres, não vai ajudá-los nos momentos que sobrevirão sobre eles. E a gente vai ver que essa sentença, ela foi tão verdade que a Bíblia vai registrar uma fome, que vai chegar sobre toda a Judéia. E a gente vai ver que Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele vai trazer uma oferta que foi arrecadada para ajudar a igreja aqui da Judéia, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe. A gente vai ver que essa profecia aqui que Tiago ele vai colocar diante dos ricos opressores, ela vai ter um fiel cumprimento. Então a gente vê que nesses primeiros 6 versículos, Tiago ele vai gastar o seu tempo informando acerca dessas pessoas que eram movidas, ou o vetor que os guiava era o egoísmo. A gente vai ver que eles eram guiados pelo ego, pelo amor ao materialismo, pelo egocentrismo, e aonde Tiago vai dizer que o ouro, a prata deles vão enferrujar. E a ferrugem
que vai consumir o ouro, a prata, as coisas valiosas dele, vai servir de testemunho contra eles mesmos. E a gente vai ver que as roupas, né, a traça vai consumir tudo isso. Então eles vão estar como que se investindo em um saco furado, porque eles vão, através da corrupção, eles vão estar aí amontoando para si um tesouro, mas vai ser um tesouro que não vai trazer nenhum retorno. E é isso que Tiago ele vai ensinar aqui para a igreja. E a gente precisa ter esse entendimento, que esses ricos opressores, eles eram movidos, o vetor deles era o materialismo. E nós somos, nessa oportunidade, exortados, ou melhor, vacinados contra esse mal, contra o ego, né, que gera todos esses males, todo esse gênero de corrupção que imperava nos dias de Tiago. E quando a gente lê aqui, examinando de uma forma detalhada esses primeiros 6 versículos do capítulo 5 de Tiago, é como se Tiago estivesse vendo uma radiografia dos nossos dias. É como se Tiago tivesse diante dele um cenário, né, político da nossa nação. Porque a gente percebe que as características que Tiago vai descrever desses ricos opressores, elas batem ou se encaixam muito bem no cenário político dos nossos dias. E é por isso que nós, como igreja, nós também precisamos ter uma posição. Nós não podemos ser omissos, mas nós temos que aprender com esse líder, com esse pastor de fibra que era Tiago. Ele não se omitiu dessa responsabilidade, mas ele colocou o dedo na cara dos ricos opressores e disse que a condenação deles estavam próxima. Tiago dizendo, olha, vocês através desses atos de corrupção, dessa roubalheira, vocês atraíram para si juízo e condenação. E essa condenação está chegando. Ela vai chegar muito em breve. E é isso que a gente aprende, que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. Nós temos que também nos opor a toda e qualquer injustiça social que esteja imperando na nossa sociedade. Então, a lição de hoje, a gente precisa destacar também a outra seção de versículo desse capítulo, onde Tiago ele vai falar sobre a questão da paciência. Ele vai falar sobre a oração e vai falar também sobre a questão do arrependimento. Então, todos esses assuntos aqui norteados por Tiago é uma conclusão, é um fechamento de todo o seu discurso. Aqui a gente vai ver que ele vai trazer, né, esses ensinamentos, para que esses ensinamentos eles viessem perpetuar no meio da comunidade, que era a comunidade que era conhecida como discípulos de Cristo, discípulos de Jesus, porque até esse momento a igreja de Cristo ela ainda não tinha recebido esse apelido de cristãos. A gente vai ver que só mais tarde, lá na igreja de Antioquia, onde os crentes eles vão ser chamados de cristão pela primeira vez. Então, nesse momento que essa carta é escrita, eles ainda não eram conhecidos como discípulos de Jesus. Então, a nossa lição ela tem 3 objetivos e é esses objetivos que nós, a partir desse momento, queremos apresentar. O primeiro objetivo é orientar acerca das injustiças sociais. O segundo, elencar os exemplos de paciência. E o terceiro e o último é exortar a igreja às práticas piedosas. Então, esses 3 objetivos, eles são pedagógicos e aqueles que a gente vai ver sendo aplicado na nossa lição. São 3 objetivos que nós não podemos perder de vista. Agora nós vamos passar o nosso textual que se encontra em Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 7, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então a gente precisa destacar aqui nesse textual, ou no versículo 7 do capítulo 5 de Tiago, é que Tiago ele vai estar mostrando algumas motivações para que a paciência ela viesse a fazer prática ou viesse a ser conservada na vida da igreja dos seus dias e serve para a igreja contemporânea dos nossos dias.
a gente vai ver que a primeira figura que ele vai utilizar para motivar a paciência no meio da igreja, aqui vai ser a vinda do Senhor. Eles deviam ser pacientes, não uma paciência meramente humana, mas é uma paciência como fruto do Espírito. Uma paciência que tenha a esperança, que venha esperar com fé. E a primeira motivação que ele vai dizer é a vinda do Senhor. A segunda, ele vai apresentar a figura de um lavrador, que conhece bem as estações do ano, que conhece bem quando é que ele deve semear, para que a semente venha germinar e não venha se perder. Ou seja, ele conhece as estações do ano, ele conhece a terra que ele vai semear, ele também conhece ali a semente. E a gente precisa destacar que ele vai fazer tudo no seu devido tempo, tudo da forma certa, para que no tempo determinado ele tenha um bom fruto, ele tenha êxito nesse empreendimento. Então nós precisamos entender que a nossa paciência, ela tem que haver. Ou seja, a paciência é algo essencial para a vida cristã. Nós não podemos nos precipitar, nós não podemos colocar o pé muito adiante, mas nós temos que ter paciência, porque paciência também é uma virtude do Espírito. E é isso que a gente precisa aprender por meio aqui do textual. Uma outra figura que a gente vai ver, que mais adiante ele vai colocar, e que o comentarista da nossa lição vai trabalhar elas, que é acerca dos profetas e também acerca do profeta Elias. A gente vai ver que todos esses homens, tanto os profetas como o profeta Elias, todos eles demonstraram paciência, todos eles demonstraram essa virtude cristã. E é algo que se faz necessário para os nossos dias, pois hoje nós vivemos em um tempo onde é uma correria só, onde todos querem todas as coisas e de imediato. Não tem mais, vamos dizer que tempo para esperar. Já não tem mais tempo para ter paciência. E a gente é exortado nessa oportunidade a termos essa paciência, e é uma paciência que é regada pelo Espírito Santo. É uma paciência como virtude espiritual. É isso que a gente precisa ter esse entendimento. Porque uma paciência onde ela venha ter efeito, ou vamos dizer que uma motivação circunstancial, essa não é a paciência aqui que Tiago está falando, mas é uma paciência que venha gerar esperança, é uma paciência que venha alimentar a nossa fé, é uma paciência que venha nos edificar, nos fazer mais fortes, nos fazer mais crentes. É essa paciência que tem que imperar na nossa vida, nos momentos de provas, nos momentos de tribulações, nos momentos que nós estivermos passando em uma crise, que nós estivermos no deserto. É essa paciência que tem que ser demonstrada. E essa paciência ela só é gerada no interior do crente ou vamos dizer que pelo agente, né, do Espírito Santo. É o agente espiritual dentro de nós que vai gerar essa paciência que tanto Tiago está exortando aqui no capítulo 5. Agora eu quero apresentar a nossa verdade prática, que diz: a paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. Então perceba que a paciência como fruto do Espírito é uma evidência de que o Espírito Santo ele está trabalhando, de que o Espírito Santo ele tem comunhão com esse crente que demonstra essa paciência. Então nós somos exortados através desta lição a perseverarmos um pouquinho mais, né, em ter paciência, em buscar essa paciência aí que é gerada pelo Espírito Santo no nosso interior. E é isso que a gente precisa levar diante da nossa classe e apresentar diante da igreja como algo urgente, algo necessário, algo que se faz necessário para aqueles que querem crescer na vida cristã, para aqueles que querem ter instabilidade espiritual. Então nós vamos agora passar ao primeiro ponto da nossa lição, aonde nesse primeiro ponto o comentarista da nossa revista, ele vai falar sobre as injustiças sociais. O primeiro tópico a gente vai ver riquezas oriundas da corrupção.
aqui a gente vai ver que nesse primeiro tópico, Tiago vai apresentar que aqueles ricos que agora são censurados pela a vida e o caráter ilibado do pastor Tiago, ele vai mostrar que eles adquiriram essas riquezas oriundas da corrupção. Qual era a corrupção? A gente vai ver que eles contratavam ali os ceifeiros, contratavam ali os trabalhadores para as suas vinhas. E na hora do pagamento dizia a eles, olha, eu não te devo nada. Você comeu, você bebeu, então eu já paguei através da sua alimentação. E aqueles pobres vão dizer, não, nós não trabalhamos pela comida, nós trabalhamos pelo salário. E os ricos vão dizer, olha, vocês então vão atrás do direito de vocês. E eles, como sendo pobres, eles não tinham, né, direito nenhum, nem de procurar os seus próprios direitos diante das autoridades competentes. Então a gente percebe que a riqueza daqueles ricos, elas foram fundamentadas nessa corrupção, nesse engano, né, de sempre tirar da mesa do pobre, tirar da mesa da viúva, tirar de todos aqueles que eram carentes. E a gente vai ver que por mais que eles não recebessem a condenação naquele exato momento, mas Tiago adverte-os dizendo que a sentença está próxima, de que Deus estava vendo tudo aquilo, toda aquela prática de corrupção que eles estavam praticando, Deus estava de olho. E mais cedo ou mais tarde eles iriam pagar. Então a gente precisa entender que quando Tiago fala que o salário deles estavam clamando diante de alguém que podia resolver, que era o próprio Deus. Que eles podiam enganar os pobres, podiam ludibriar os pobres, mas Deus estava assistindo e Deus estava a favor dos pobres. E a gente vai ver que aqui, nesse tópico, a igreja contemporânea também é exortada a ensinar os seus membros a não adquirirem riquezas que tenham bases ou origem na corrupção. E aqui a gente vai ver que o comentarista da nossa lição ele vai apresentar uma lista, né, de origens de riquezas indevidas ou que, na verdade, não edifica a vida de ninguém. Por exemplo, meter a mão de algo que é através, vamos dizer, de sonegação de impostos, na máquina pública ou qualquer uma outra origem duvidosa. Nós, como igrejas, nós não podemos aceitar, mas nós temos que reprimir. E eu sei que você também sabe que existem pessoas no meio evangélico, no meio dos crentes, que já adquiriram algum bem material ou alguma riqueza por meios ilícitos. E nessa lição nós somos exortados a reprimir, todo tipo de riqueza indevida, com base ou origem na corrupção. O próximo tópico, tesouros injustos, versículo 3 do capítulo 5. A gente vai ver que os tesouros que esses ricos que Tiago vai estar denunciando aqui com relação àquele ouro, aquela prata, aquelas vestes finíssimas e todos os seus bens, a sua despensa, que estavam ali guardados e era algo valioso. E aqui Tiago ele vai dizer a eles, olha, a ferrugem vai entrar no ouro e na prata e vai consumir. E vai ficar como testemunho de que vocês fizeram algo errado. As vestes de vocês, elas vão ser alcançadas pela traça. E as carnes de vocês vão ser devoradas pelo fogo. E a gente percebe que Tiago, quando ele falava isso, ele estava invertendo algo que ele tinha aprendido lá atrás, no Sermão do Monte, onde Jesus exorta os seus discípulos, os seus seguidores, a não ajuntar tesouro nessa terra, mas no céu, aonde os ladrões não entram, aonde a ferrugem não tem acesso, aonde não mina nenhum tipo de corrosividade contra esse tesouro. E a gente vai ver que esses ricos que ajuntaram tesouros aqui na terra, agora eles vão estar diante do juízo, porque eles acumularam tesouros injustos, ou seja, eles tiraram da boca do pobre para colocar nos seus cofres. E é onde a gente vai ver que nós, como igreja, nós precisamos ter esse entendimento, que
nós somos luzeiros neste mundo. Então, nós temos que dar bons exemplos concernente a essa área da nossa vida, a essa área da sociedade. Nós precisamos ser espelho também nesse quesito. E o comentarista aqui da nossa revista, ele também vai falar de casos de igrejas que às vezes entesouraram e acabaram que investindo em lugares indevidos, onde eles perderam tudo. E a gente vai ver que nós, como crentes, precisamos realmente investir no céu, na vida eterna, na paz com Deus, porque a verdadeira prosperidade, ela não é essa que outros evangelhos chegam aí pregando, fazendo campanha de prosperidade, fazendo campanha para abrir portas financeiras, abrir isso ou aquilo. Mas a verdadeira prosperidade é nós estarmos em paz com Deus, é nós investirmos no reino dos céus e não nessa terra. Então a gente precisa ter esse entendimento que nós devemos nos aproximar de Deus não com interesse nessas bênçãos que são perecíveis, que são materiais, mas em algo eterno. E é isso que a gente precisa destacar. E a gente também tem que deixar isso claro, de que essa lição de hoje é uma vacina contra esse evangelho fajuto que está surgindo no nosso meio e que tem ganhado espaço em muitos corações. Essa questão da teologia da prosperidade, desse evangelho fácil, desse evangelho que só traz bênçãos. Então, tudo isso, a gente vê que essa mensagem de hoje é uma vacina contra esses, vamos dizer que essa interpretação errada dos textos sagrados. O último tópico desse ponto, o clamor dos trabalhadores. Aqui, Tiago, ainda com base no versículo 4, Tiago ele vai declarar que os trabalhadores, o salário deles, que foram roubados pelos ricos opressores, eles tinham voz, eles clamavam, e a gente vai ver que eles não só tinham voz diante de Deus, mas também aqui a gente vai ver que Tiago, como um homem que se posicionava contra a injustiça social, ele vai dar voz a esse absurdo que estava acontecendo na sua sociedade. Ele vai dar grito aonde os ricos opressores abafaram. A gente vai ver que Tiago aqui, ele vai ser uma voz a favor daqueles que foram injustiçados naquela sociedade. A gente vai ver que ele não vai se omitir dessa responsabilidade, mas ele vai colocar o dedo de profeta na cara daqueles que roubaram dos pobres, daqueles que tiraram de uma forma indevida do pobre. A gente vai ver que Tiago, aqui ele faz ou dá aquele mesmo papel do qual ele foi motivado para liderar o povo, para ser responsável pelo povo, não só diante de Deus, mas também diante da sociedade. Então aqui a gente aprende mais uma vez com Tiago que nós não podemos ficar ou concordar ou cruzar os nossos braços ou fazer vista grossa para uma injustiça social, mas nós temos que ser a voz daqueles que são oprimidos. Assim como a gente falou aqui na lição passada, que o pastor batista do século, no finalzinho do século XIX ao século XX, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King, a favor aí da questão de relatar para todos aqueles que estavam diante dele, de que a briga dele, de que a voz dele era a favor de direitos iguais para todos no seu país. E a gente vai ver que a voz dele ecoou em todo o mundo, até um certo ponto que ele foi ouvido. E a gente percebe que Tiago aqui é a mesma coisa. Tiago que ele não está ligando para a sua vida se ele vai ser perseguido, retalhado. O que ele quer é dar voz àquelas pessoas que estavam sendo injustiçadas. E é isso que nós devemos também ser para aquelas pessoas carentes na nossa sociedade. Vamos agora para o ponto 2. Os exemplos de paciência. Nesse ponto 2, a gente vai ver que o comentarista da nossa lição, ele vai apresentar aqui todos os exemplos que Tiago apresenta aqui no capítulo 5 da sua carta, com relação à paciência.
E a gente vai ver que esses exemplos eles têm um objetivo motivacional. É motivar todos os leitores desta carta a continuar em busca da paciência, perseverando em ter essa virtude do Espírito. E o primeiro exemplo que a gente vai ver está no tópico primeiro aqui, o exemplo do lavrador. A gente vai ver nesse tópico, com uma riqueza de detalhe, que o comentarista ele vai descrever para todos nós, de que o lavrador ele conhece as estações do ano, ele conhece a terra onde ele vai semear, e ele sabe que nem toda semente é igual. Ou seja, cada semente ela tem a sua época para ser plantada, a sua época para ser colhida. E a gente vai ver que o lavrador ele é um perito nessa área. Ele conhece quando é a chuva do inverno, quando é a chuva de verão, e a gente vai ver que ele vai saber trabalhar todo esse tempo. Ele vai ser um perito nessa causa, ele vai ter conhecimento e a gente vai precisar copiar, ou nortear a vida de um lavrador para que a gente venha aplicar na nossa vida com relação à paciência. Que nós também precisamos conhecer os estágios da nossa vida, que nós precisamos conhecer as estações da nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de fases, ela é feita de estações. Nem todo o período da nossa vida é primavera. Vai ter verão, vai ter inverno, vai ter outono. E a gente precisa também conhecer isso para que a gente venha demonstrar a nossa paciência. Segundo tópico, exemplo dos profetas. Aqui a gente vai ver que o comentarista da lição ele vai apresentar para nós uma relação de profetas, como Isaías, Ezequiel, Oséias, e a gente vai ver também a questão da história esmiuçada, tanto de Elias, como de Ezequiel, como também de Isaías. E Oséias, a gente vai ver que todos eles perderam alguma coisa. Eles passaram por um momento, vamos dizer que de dificuldade. Jeremias também, ele viveu a vida sofrendo, conhecido como o profeta das lágrimas. Mas a gente vai ver que esses exemplos, eles não estão colocados para nós desmotivarmos, para nós desanimarmos, mas pelo contrário, é para nos animar, para nós termos mais convicção, para nós perseverarmos mais, de que quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós estamos cotados aí para ser mais do que vencedores. Porque alguém que perde a sua vida por amor a Cristo, ele ganha. É isso que a gente precisa destacar. Terceiro tópico, o exemplo de Jó. Aqui a gente vai ver que Tiago ele vai descrever de uma forma acerca da vida de Jó. A gente vai ver que Tiago aqui ele vai, de uma certa forma, abreviar, ou de uma certa forma resumir toda a vida, toda a história de Jó. E a gente vai ver que Jó, através da sua paciência, ele vai passar por toda aquela prova, por toda aquela tribulação e vai chegar do outro lado mais crente ainda. Porque no finalzinho do livro lá ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente vê que a paciência foi, vamos dizer que um requisito principal para que Jó ele passasse pelaquela prova e no final ele fosse aprovado. Tudo isso por causa da paciência. Vamos agora ao terceiro e último ponto da nossa lição, louvor e oração do justo. Nesse ponto, nós vamos aprender que nós devemos nos alegrar. Todo momento da nossa vida nós temos que estar cultuando a Deus. Se nós estivermos passando por alguma dificuldade, nós devemos orar. Se nós estivermos alegres, nós devemos cantar. Mas nós devemos estar louvando a Deus. A gente vai ver aqui no tópico de número 1 sobre o juramento. A gente vai ver que aqui nós vamos ser ensinados de que o juramento ele não é pecado, com relação à vida cristã. E o comentarista da revista ele vai usar até um exemplo de quando alguém vai fazer um juramento
com relação ao altar, quando está casando, né? Ou até mesmo quando vai servir as forças armadas. Né? Não é pecado o cristão declarar esse juramento. Mas o que nós somos exortados acerca do juramento é de que nós não podemos banalizar. Ou seja, não é por qualquer coisa que a gente vai jurar. Só a nossa palavra já é suficiente. E mais uma vez aqui o escritor, que é Tiago, ele vai relatar para nós o que ele aprendeu do próprio Senhor. Que o nosso falar, lá no Sermão do Monte, que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então nós não temos que jurar ou banalizar a questão do juramento. Mas nós devemos entender que a nossa palavra tem que ser o suficiente. Porque nós precisamos ter palavra. Como servos de Cristo, nós precisamos ser alguém que fale e que a nossa fala, ela venha ter um cumprimento. Porque todo homem, quando ele fala uma coisa e não cumpre, ele é comparado com uma fera. E a gente sabe que uma fera ela é irracional. Então, todo homem, quando ele dá uma palavra e ele não cumpre, ele não passa de algo, vamos dizer que natural, né? Algo terreno, até mesmo, como diz Tiago aqui, que tem origem no mal, ou seja, demoníaca, é da terra, é terreno. Mas aquele que honra a sua palavra, aqui nesse texto a gente aprende que é uma atitude louvável, né? É alguém que é seguidor de Jesus. E é por isso que Tiago ele nos ensina que nem todos podem ser mestres ou ansiosos para serem mestres, porque ele precisa falar pouco. E aquele pouco que ele falar, ele precisa viver. O segundo tópico aqui é a exortação acerca da oração. A gente vai ver que aqui no versículo de número 13, a oração ela vai aparecer como um requisito necessário, como algo que não é ou que não pode ser desassociado, ou tirado, né, ou extraído da vida cristã. É algo que a gente tem que entender que é vital para a vida cristã, porque é através da oração que nós nos comunicamos com o nosso Deus. É através da oração que nós nos mantemos conectados com Deus. Então, a pessoa ela tem que ter esse entendimento, que sem oração ela não tem vitória. Sem oração, ela não alcança ou não consegue cumprir o seu chamado. Da mesma forma que uma igreja que não ora, ela não consegue avançar. Ela sempre vai patinar naquele mesmo lugar. Ela sempre vai andar para trás, não vai surtir nenhum efeito, porque ela está carente, ela está saindo, vamos dizer, aqui da responsabilidade da oração. Então, a oração aqui que Tiago ele apresenta é para todos os momentos da vida. E a gente vai ver que Tiago vai dizer, olha, se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja, unja com azeite e a oração da fé salvará o doente. E a gente destaca a oração da fé. Não é os presbíteros que vai levantar o doente, mas é a oração da fé. A gente vai ver que a oração que é feita por fé, o sobrenatural é manifestado. Algo acontece e é de imediato. Tanto que a gente vai ver que o próximo tópico aqui, nós vamos comentar sobre Elias e o exemplo vai ser da oração de fé de Elias, a ponto da oração dele cerrar os céus por 3 anos e 6 meses. Depois o mesmo Elias vai fazer uma outra oração de fé, pedindo a chuva, e vai acontecer. A gente vai ver que Elias ele era um homem que era sujeito, como Tiago que diz, às mesmas tentações, mas ele orou e o impossível aconteceu. Ele orou, o fogo do céu consumiu ali todo aquele sacrifício que ele tinha preparado. E naquele dia foi uma evidência de que o Deus de Israel era verdadeiro e de que os deuses de Baal e de Aserá eram falsos. Então a gente precisa ter esse entendimento que nós, na oração, nós precisamos demonstrar fé, confiança no nosso Deus. Ter esse entendimento de que o nosso Deus, ele nos ouve.
e Ele opera o impossível. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.